Hoje vamos conversar sobre Mabok, da Tina Vieira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Vim conversar com vocês hoje sobre a nossa leitura de outubro do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, o livro Mabok, da Tina Vieira, tá? Publicado pela Quelônio, nessa edição que está linda, linda, linda. Fazia tempo que eu queria pôr um livro da Quelônio no clube e foi uma ótima escolha. Fiquei feliz que o pessoal do clube gostou da leitura, gostou bastante da leitura. Eu estou gravando antes, mas a gente vai fazer, provavelmente quando o vídeo for ao ar, a gente já fez uma live entre os membros do clube para conversar sobre esse livro. A Tina, ela nasceu em Angola e ela veio para o Brasil pequena, né, e ela é de família de portugueses, né? E o livro tem um pouco dessa vivência aí da Tina, né, entre esses três continentes, porque o livro vai se passar aí nesses três continentes, né? A gente tem a história então de uma personagem que começa com a morte do seu pai. Ela perde o pai e a gente vai ver como ela lida com essa morte do pai, né? Então, a princípio, ela se apega ao trabalho para fugir um pouco disso, para não se apegar. Ela é uma pessoa que vive em Portugal, mas muito parece solitária. E ela vai narrando o livro, parece que ela está o tempo inteiro tentando fugir de assimilar a morte do pai dela. Então, ela começa, na própria narração, ela começa a contar para a gente a vida, os casos das pessoas com quem ela trabalha, né? Porque ela é enfermeira que cuida de idosos, então ela vai contar para a gente a história dessas pessoas. São histórias muito interessantes, também muito gostosas de acompanhar, mas eu senti que essa personagem narradora, ela estava fugindo de encarar a morte do próprio pai. E aí, aos poucos, ela vai contando para a gente a história desse pai. Só que não é ela que conta. Essa história é contada por cartas que o próprio pai dela deixou. Então, ela se abstém também de contar a história do pai. Até para contar a história do pai, quem conta é o próprio pai, através dessas cartas. E a história do pai dela também é muito bacana. A gente vai ver a infância dele em Portugal, uma infância dura, que ele é separado da família muito jovem, já para trabalhar, ainda criança, e depois ele acaba já no começo da vida adulta, ele vai então para Angola, para trabalhar em Angola. Aí a gente acompanha a história dele lá e a história das pessoas que ele conheceu ali, que é uma história bem interessante, também de um companheiro ali dele de trabalho que era negro, né, ele sendo branco português, bem na época aí da década de 70, né, que a gente tem a queda do governo do Salazar, que vai gerar as revoltas de independência, né, de Angola. E a gente vê então esse pai depois vindo para o Brasil e vamos acompanhar a história dele aqui no Brasil, construindo a família aqui no Brasil e também a relação dele com outras pessoas. E através dessas cartas então do pai dela, isso que vai dar um norte para a vida dessa narradora, né? Que sai então de Portugal e vem para o Brasil para retomar essa história do pai dela. E então na segunda parte do livro a gente tem essa parte onde ela sai de Portugal e vem para o Brasil. É uma parte que eu gostei menos do livro. Ela, para mim, continua assim, ela retoma essa história do pai e vai contar essa história dela retomando a história do pai, querendo conhecer melhor até esse pai, mas que para mim pareceu mais uma forma de fugir da perda do pai, de não encarar
a forma como foi narrado, parece que ela não está querendo tocar nos pontos mais profundos, nos pontos mais doídos, nas feridas mais profundas sobre essa história de perda. Mas um livro muito bom de ler e uma história que é um romance brasileiro contemporâneo, mas que foge dos temas principais que a gente vê hoje em dia, porque ele tem um quê de livro do mundo, né? Assim, justamente por ter essa história envolvendo outros países ou envolvendo histórias de outros países também, momentos históricos também. Então achei bem bacana, gostei bastante da leitura. E vocês que leram comigo, mais uma chance aí da gente conversar mais um pouco sobre o livro. Outras pessoas que leram e que não participaram das nossas conversas ainda lá na página do Face ou no encontro do Google Meet, vamos conversar também, tá bom? É isso. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.